acho que é uma coisa importante também, interessante, é que, assim, qual é o papel da ventilação mecânica na cura, né, desses pacientes, na trajetória terapêutica desses pacientes. Tem essa revisão depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar alguns artigos bem interessantes sobre de onde eu tirei muitas informações dessa aula. A ventilação mecânica, bem como várias medidas de suporte avançado, né, elas são males necessários, né? Ou seja, são intervenções para a manutenção da vida, enquanto você se resolve a causa de base daquela instabilidade clínica. Então, veja, a ventilação mecânica, ela se presta literalmente a manter o paciente vivo enquanto você resolve o que fez ele ficar mal daquele jeito clinicamente. Se a gente pegar, por exemplo, um choque séptico, uma infecção grave, né? Ou seja, uma sepse grave que vai desencadear uma resposta inflamatória sistêmica, que vai desencadear uma vasodilatação generalizada, né? Que vai desencadear uma hipotensão severa, que vai desencadear uma dispneia, que vai requerer a ventilação mecânica, né? Mas a causa de base continua lá, é uma reação inflamatória secundária a uma infecção. Então, o suporte avançado ele se presta a manter o paciente ventilando, vivo, né, com sangue correndo nas veias, em pressão adequada, irrigando os órgãos, bem oxigenado, enquanto se resolve a infecção, né? Então, enquanto o antibiótico funciona. Então, à medida que o paciente melhora da infecção e responde clinicamente do estado hemodinâmico, né, vai precisando menos de aminas vasoativas, né, menos de vasopressores e tal, e, consequentemente, também menos ventilação mecânica, aí se retiram, então, essas intervenções e o paciente volta, né, desmama da ventilação mecânica e volta a respirar espontaneamente. Então, ela é uma travessia, digamos assim, né, no momento que o paciente entra em ventilação, começa a contar um tempo, né, quanto mais tempo ele fica, mais difícil é tirar ele depois, né? E essa é uma intervenção que tem muitos riscos associados, como infecção respiratória, né? Pneumonia associada à ventilação mecânica, próprias lesões pulmonares, né? Consequências mesmo da sedação profunda, pode variar de sequelas motoras e sequelas cognitivas. Então, assim, a ventilação mecânica, né, associada à sua respectiva pseudoanalgesia, né, são condições muito iatrogênicas, ou seja, existe um dano inevitável associado, e quanto mais abreviado esse período for, melhor. Então, é o tempo que o paciente precisa sobrevivendo ligado a esses equipamentos, a essas intervenções, para as causas de base serem resolvidas. Então, a ventilação em si não é a intervenção curativa, ela é a intervenção de suporte avançado. Ela vai manter o paciente vivo enquanto as intervenções para a causa de base são tomadas. Então, isso é importante a gente, como relação, assim, de onde se quer chegar, né, do objetivo das coisas. Então, o objetivo, né, terapêutico da ventilação mecânica é sempre o menor período possível de lançar, né, de submissão do paciente a essa intervenção. Então, acho que isso é uma lógica importante também. Ou seja, quando a gente está acompanhando um paciente em ventilação mecânica, entender as causas de base, porque as causas de base vão determinar as necessidades ventilatórias, que vão determinar as necessidades de pseudoanalgesia. Então, o olhar integral sobre o paciente, ele é inevitável, ele é constante, certo? Então, quais são as principais indicações de ventilação mecânica? A gente já estava falando aqui, né? Eu tenho esse hábito, às vezes, de antecipar um pouco do que vem no slide seguinte, então, vocês vão perceber isso um pouco. Então, quais são as indicações de ventilação mecânica, né? Veja, mesmo que, assim, a etiologia da doença que trouxe o paciente para o CTI não seja respiratória, a ventilação mecânica, ela se aplica, porque, veja, imagina um paciente em choque circulatório, né, ou seja, uma hipotensão muito severa por uma hemorragia muito intensa,
né? Se você tem uma hemorragia muito intensa, você tem uma queda da saturação de oxigênio, uma queda da circulação de oxigênio no sangue. Se você tem uma queda da circulação de oxigênio no sangue, o seu pulmão tende a compensar isso hiperventilando, né? A frequência respiratória aumenta, dispneia, né? O paciente cansado, a musculatura respiratória começa a cansar e as coisas começam a entrar em colapso. O paciente não tem mais condição de sustentar esse ritmo respiratório por muito tempo e vai precisar de uma ventilação mecânica. Então, veja, a etiologia principal do que levou ele para a ventilação mecânica nem foi uma doença respiratória, né, uma infecção ou o próprio Covid, né? Então, não é necessário, não é uma relação direta entre ventilação mecânica e motivo da internação ser necessariamente um quadro respiratório, né? Ela pode ter motivos, por exemplo, de proteção de vias aéreas, diminuir esforço respiratório, diminuir consumo de energia pela musculatura ventilatória, né? Poupando energia para os outros eventos metabólicos que o paciente pode estar precisando daquele momento de mobilização de oxigênio e de energia mesmo, né? Ou seja, proteção de vias aéreas com diminuição, para pacientes com diminuição do nível de consciência, sempre, obviamente, que é um paciente neurológico, né? Ou seja, um traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, paciente com ciência respiratória hipercápnica, isso retendo CO2, né? Aí sim, por doenças de vias aéreas, por exemplo, um DPOC descompensado, né? Pacientes hipoxêmicos, né? Aí acaba caindo um pouco nessa situação que eu falei, né? O paciente que acabou ficando hipoxêmico com uma condição secundária, né? Ou também uma insuficiência circulatória, que também cai nisso que eu falei, né? Ou seja, a sedação e a ventilação mecânica diminuindo o custo de oxigênio do movimento ventilatório, ou seja, é paradoxal, né? Porque respirar também custa oxigênio, né, para os músculos ventilatórios, e às vezes você economizar essa energia é a diferença entre o paciente responder a uma intervenção terapêutica está sendo realizada para resolver a causa de base.